O gato vampiro de Nabeshima. Está escrito que há muito tempo um dos príncipes de Nabeshima foi atormentado pela feitiçaria de um demoníaco gato vampiro. Entre o pessoal da casa deste príncipe havia uma jovem de arrebatadora beleza chamada Otoyo, cujo encanto e inteligência faziam dela a concubina real favorita. Uma tarde, Sua Alteza escolheu Otoyo para se divertir no jardim, entre a fragrância das flores. Esquecido do passar do tempo, o casal entregou-se às carícias do amor até depois do sol se pôr. Assim, não perceberam entre as sombras insinuantes do crepúsculo o andar silencioso de um enorme gato que os acompanhou de volta ao palácio. Depois de se despedir ternamente de seu senhor, Otoyo retirou-se para seus aposentos, onde passaria a noite. Não lhe chegou, porém, o sono repousante. Após muitas horas de sonhos terríveis, a moça despertou de repente à meia-noite, com o coração batendo violentamente dentro de seu peito delicado. Emudecida pelo terror, ela viu 2 horrorosos olhos vermelhos que luziam como brasas na escuridão. À medida que eles cresciam, ela pôde distinguir a medonha forma de um monstruoso gato que se aproximava como a figura da morte. Gelada de medo, a moça viu que a criatura se preparava para saltar. Só que quando ele pulou, foi que ela pôde gritar, mas já era tarde demais. Enterrando suas presas poderosas na garganta pálida da jovem, a fera segurou Otoyo até seu espírito abandonar a moradia de seus ancestrais. Depois de perpetrar este ato malvado e cruel, o gato sobrenatural cavou uma cova por baixo da janela de Otoyo, nela metendo seu cadáver despedaçado e sangrante. Depois, transformando-se num vulto igual ao da moça morta, ele começou a lançar uma maldição sobre o príncipe. Naturalmente, o príncipe nada soube do terrível acontecimento. Assim, continuou a se divertir todos os dias entre os braços cheirosos de sua bela amante. Perdido como estava nos deliciosos transportes da paixão, o príncipe jamais suspeitou que estivesse nas garras de um demoníaco vampiro que só desejava sugar seu sangue e sua vida. Com o passar do tempo, o príncipe começou a enfraquecer, tornou-se pálido e lerdo, e logo se viu que era vítima de alguma doença horrorosa e estranha. Crescentemente alarmados, sua esposa e seus ministros convocaram médicos para tratarem o seu senhor. Mas tudo foi em vão, pois apesar dos remédios receitados, o estado do príncipe ficava cada vez mais grave. A parte mais intrigante da doença era o sofrimento noturno que causava. Todas as noites, depois que dormia, o príncipe era perseguido por uma horrível besta em seus pesadelos. Procurando vencer o sono perturbado de seu senhor, os ministros ordenaram que uma guarda de 100 homens permanecesse com o príncipe, vigiando-o severamente durante a noite. Pois, por mais que tentassem, todas as noites por volta das 10 horas, os guardas eram envolvidos por um misterioso torpor e logo caíam num sono profundo e sem sonhos. Era então que o demônio, sob a forma da infeliz Otoyo, se insinuava até junto ao leito do príncipe para tomar sua porção de sangue dele. Depois desse insucesso, alguns ministros do príncipe decidiram ficar eles próprios ali para ver se decifravam o mistério. Infelizmente, porém, quando chegou a 10ª hora, seus olhos também foram fechados pelos poderosos dedos do sono misterioso. Assim, no dia seguinte, eles se reuniram em sessão solene e Izahai Abuzen, o primeiro-ministro, falou: "É realmente muito estranho que 100 soldados sejam dominados pelo sono todas as noites à mesma hora. É mais do que certo que um espírito maligno cai sobre nosso príncipe e seus servos, já que nossos esforços de nada adiantam. Chamemos Ruiten, o chefe dos sacerdotes do templo de Myo. Pediremos a ele que faça as orações e oferendas pela recuperação de nosso Senhor."
A proposta de Isarrai Abuzen foi aprovada sem restrições e os ministros puseram-na em execução imediatamente, convocando os sagrados serviços do sacerdote. Naquele mesmo dia, Ruiten iniciou suas orações. Uma noite transcorridas vários dias, após terminar seus deveres religiosos, o sacerdote se preparava para dormir. Quando ia deitar-se, ouviu um ruído estranho que vinha do lado de fora. Olhando pela sua janela, ele viu um soldado que se lavava perto de um poço. Depois de fazer suas abluções, ele ficou de pé, reverentemente diante da imagem de Buda e começou a orar pela recuperação do príncipe. Terminada a oração, o soldado se preparava para partir, mas foi impedido pelo sacerdote que o chamou. Espere, honrado guerreiro, quero falar com você. Estou às suas ordens, venerado senhor, respondeu o soldado erguendo os olhos. Em que posso servi-lo? Quer ter a bondade de vir até cá, para podermos conversar? Imediatamente, replicou o jovem correndo a obedecer ao sacerdote. Quando o soldado entrou no templo, Ruiten lhe disse: É-me muito grato ver um jovem com um coração tão leal. Sou o sacerdote-chefe deste templo e agora mesmo estava oferecendo orações para restabelecimento de nosso príncipe. Diga-me quem é você. Meu nome, honrado senhor, é Ito Soda, e sou um humilde soldado de infantaria no exército de Nabeshima, respondeu o soldado. Desde que meu príncipe contraiu esta doença tão horrível, tenho desejado de todo o coração cuidar dele. Mas, ai de mim, sou de um posto tão inferior que não poderia aparecer diante dele. Portanto, nada mais posso fazer senão orar a Buda pelo seu restabelecimento. Ruiten chorou ao ouvir esta declaração de lealdade. Depois contou a Ito Soda a história dos terríveis pesadelos do príncipe e do estranho sono que descia todas as noites sobre os guardas reais. Depois de ouvir a história do sacerdote, o rapaz deixou transparecer no rosto que havia compreendido. Isto deve ser obra de um espírito maligno, disse ele. Se a aparência apenas me permitisse vigiar o príncipe, uma noite eu tentaria combater o encantamento e saber qual a natureza do demônio. Após uma pequena pausa, Ruiten falou: Tenho boas relações de camaradagem com o primeiro-ministro Isarrai Abuzen. Talvez, se eu falar com ele, possa realizar seu desejo de ajudar o príncipe. Sinceramente agradecido, Ito Soda prometeu aguardar a resposta do primeiro-ministro. E depois das devidas formalidades, os dois homens se separaram. Na noite seguinte, Ruiten levou Ito Soda à casa de Isarrai Abuzen e falou em favor do jovem. Embora o soldado fosse de classe muito humilde, decidiu-se finalmente que ele poderia ficar-se de sentinela junto ao príncipe em companhia dos outros 100 homens. A alcova do príncipe era muito grande. Dormindo bem no centro, ele podia ficar cercado pelos homens leais que procuraram guardá-lo durante a noite. Ito Soda observou que enquanto os outros conversavam entre si para passar o tempo, começavam a adormecer um por um. Ao se aproximarem às 10 horas, ele também sentiu um torpor, tentando todos os meios inimagináveis para se conseguir ficar acordado. Ito Soda viu que teria que tomar medidas extremas. Lutando contra a sonolência que começava a privá-los dos sentidos, estendeu um pedaço de papel oleado sobre o chão no lugar em que estava sentado. Depois, tirou de dentro de suas vestes um pequeno punhal afiado e o mergulhou na coxa. A dor foi cruciante, mas permitiu-lhe parar a mão opressora do sono. Mas como este era induzido por artes mágicas, mesmo assim começou a vencê-lo. Segurando o cabo do punhal, Ito Soda torceu com violência. A dor tornou-se tão forte que todo o torpor desapareceu. E ele pôs-se a vigiar o príncipe com tanta atenção que nem reparou no seu próprio sangue que corria do ferimento e se espalhava por sobre o papel oleado.
Não tardou muito para a vigilância de Ito-Soda desses seus frutos, e ele se empertigou ao sentir que as portas do quarto do príncipe se abriam suavemente. Olhando naquela direção, ele viu um vulto embuçado que entrava no quarto, caminhando maciamente na ponta dos pés. O vulto aproximou-se do príncipe, e Ito-Soda esforçava-se por ver no escuro, e quando conseguiu distinguir os detalhes do intruso, ficou pasmo. Era a moça mais linda que vira até então. Ela relanceou o olhar pelo aposento e sorriu ao ver os homens adormecidos. Então, quando estava a ponto de alcançar o príncipe, reparou em Ito-Soda, que a olhava. "Quem é você?" perguntou de surpresa. "Eu sou Ito-Soda, e esta é a minha primeira noite aqui. Por que você não está dormindo como os outros?" "Estou aqui para montar guarda, não para dormir." Reparando a mancha rubra de sangue na coxa de Ito-Soda, o demônio disfarçado apontou-a e perguntou: "Vejo sangue em sua coxa. Como foi que você se feriu?" "Estava me sentindo tão sonolento que tive de apunhalar minha própria coxa para ficar acordado." "Que fidelidade!" disse o demônio, interiormente cheio de ódio. "O soldado que não quer morrer pelo seu senhor é um criminoso." Inclinando-se sobre o príncipe imóvel, a falsa Otoyo perguntou: "Como está o meu senhor essa noite?" Mas como ele estava muito debilitado, nada respondeu. Ito-Soda observava a cena muito desconfiado, resolvido a matar a moça ali mesmo se ela fizesse qualquer movimento na direção do príncipe. Todavia, ela nada podia fazer, pois sentia atrás de si os olhos ardentes de Ito-Soda. Naquelas condições, deixou o príncipe sozinho e retirou-se do quarto. Ao alvorecer, quando os outros 100 acordaram e descobriram que Ito-Soda havia se apunhalado para permanecer desperto, ficaram muito envergonhados e saíram deprimidos. No entanto, os ministros do príncipe exaltaram com a coragem do soldado e insistiram com ele para que ficasse novamente de guarda naquela noite. Na hora habitual, todos os homens adormeceram, exceto Ito-Soda. Tal como antes, o demônio entrou e se aproximou de sua vítima adormecida, apenas para ser frustrado em suas intenções pelo soldado. Depois de muitas noites, a falsa Otoyo, vendo que suas incursões noturnas contra o príncipe estavam fadadas ao fracasso, não apareceu mais. O príncipe voltou a dormir sem os horrores que perturbavam seu sono e recuperou rapidamente sua saúde. Ito-Soda recebeu muitas honrarias, tendo-lhe sido conferida uma bela posição. Várias semanas depois, Ito-Soda notou algo de muito interessante. Os 100 guardas não mais adormeciam todas as noites ao soar das 10 horas. Ele achava estranho que estas alterações súbitas coincidissem com a suspensão das visitas de Otoyo à meia-noite. Tornou-se-lhe claro que a bela concubina era na verdade um vampiro e confiou suas suspeitas a Izahaya Buzen, o primeiro-ministro. Depois de ouvir Ito-Soda, Izahaya Buzen perguntou: "O que sugere você para nos livrar deste monstro que vive entre nós?" "Eu, Ito-Soda, irei diretamente ao apartamento dela e tentarei matá-la. Se todavia eu falhar e ela tentar fugir, peço-lhe que coloque 8 homens armados do lado de fora para destruí-la." Assim combinados, Ito-Soda esperou até o cair da noite, então bateu à porta do demônio, fingindo que lhe trazia uma mensagem de seu senhor. Abrindo a porta do quarto, ela perguntou: "Qual a mensagem que trazes?" "Esta", replicou Ito-Soda. Ato contínuo, tirou de dentro de seu manto não uma carta, mas sim um punhal longo e reluzente. Ele pulou para atacá-lo, porém o demônio foi mais ágil. Apanhando um machado de guerra, a moça olhou com ferocidade e esganiçou numa voz que mais parecia o sibilar dos ventos: "Como ousa atacar-me assim?" E procurou golpeá-lo com a arma. De cada vez, porém, e que ela investia, Ito-Soda conseguia evitar seus golpes. Incapaz de competir com a habilidade guerreira dele,
ela jogou fora o machado e transformou-se diante dos olhos dele num enorme gato peludo. Depois, saltando pela janela, ela pulou para o telhado e desapareceu. Isarrai-Abuzen e os 8 homens armados foram apanhados completamente de surpresa. Embora atirassem flechas contra a criatura, ela os enganou e fugiu para as montanhas. Ali, causou muito estrago entre os montanhenses e até que, finalmente, o príncipe Nabeshima organizou uma grande caçada. Foi assim que o monstro acabou sendo localizado e morto.